Tu tá no Wi-Fi? Olá, boa noite, tudo bem, meus amores? Como vocês estão? Então, hoje nós vamos fazer uma live falando sobre o mundo corporativo, né? Eu vou convidar duas pessoas maravilhosas, a Aline, que pertence ao mundo corporativo, tá? E o Leandro. Então, eu só vou esperar eles entrarem, gente, e me darem um oizinho enquanto eu arrumo aqui. Todo mundo tá me enxergando, gente? Como vocês estão? Boa noite! E esse sábado maravilhoso, né? Aline! Aline acho que já entrou aí, né, gente? Aline, vou aceitar aqui o convite e eu estou aguardando do Leandro também para que a gente possa fazer esse bate-papo bem bacana. Boa noite, Aline, tudo bem? Oi, Oi, tá meu tudo bem? tudo bem? Boa Tudo noite, como certo. você está nesse sábado maravilhoso? Estou Estou muito aguardando o bem. Leandro entrar. Leandro, se tu já entrou, que eu não vi você passar aí, manda um convitezinho para mim, por favor, para que eu possa te aceitar, para a gente fazer esse bate-papo sobre o mundo corporativo, né? Boa noite a todos. Como foi teu como está sendo o teu final de semana? Tudo certo? Tudo certo, graças a Deus. Ótimo. Boa noite. Olha ali, ó, o Fernando lá de Barcelona entrando, o pessoal do Mato Grosso ali de Juína. Ok, ó, vamos ver. Leandro, vamos ver onde é que você tá. Envia de novo aí. Gente, aqui, Leandro, convidar também para a gente fazer esse bate-papo bacana, gente. Hoje a gente vai falar sobre o mundo corporativo, tá? Boa noite, Leandro, tudo Boa bem? noite, tudo bom? Como é que vocês estão? Tudo bem, graças a Deus, tudo Então certo. tá ótimo. Então, hoje, gente, eu queria muito que vocês entendessem um pouquinho sobre o mundo corporativo. Hoje se ouve falar muito sobre essa dimensão 4.0, que não é só dentro das empresas, mas nós estamos ouvindo falar toda a tecnologia que está se envolvendo nessa coisa 4.0, a gestão emocional sobre tudo isso. E hoje eu trouxe essas duas beldades para conversar com a gente sobre todas essas gestões. Então, para quem não me conhece, que é convidado do Leandro e da Aline, me chamo Tânia Iller, eu sou escritora, eu sou psicanalista, eu sou hipnoterapeuta, eu sou proprietária do Instituto Iller, que leva às pessoas o conhecimento da hipnoterapia, da hipnose, né? E eu gostaria agora que a Aline se apresentasse e depois o Leandro, né? Ele vai deixar as damas antes, depois o Leandro vai falar dele e a gente vai começar nesse bate-papo bem gostoso. Manda esse aviãozinho aí, tem o formato de um aviãozinho do lado, gente. Convida teus amigos, convida as pessoas a entenderem melhor sobre a gestão emocional dentro do mundo corporativo e a Aline vai dar um exemplo maravilhoso hoje para nós. Aline, é com você a Então, palavra. então tá. Boa noite a todos, né? O meu nome é Aline, eu tenho 34 anos, sou casada, tenho uma filha de 2 anos e 5 meses. Eu tô há mais de 13 anos aí de experiência na indústria, né? Então, hoje a gente vai tentar compartilhar com as pessoas toda essa questão de gestão emocional, o quanto o foco, o equilíbrio emocional é importante, né, para a gente conseguir manter todos os nossos objetivos, né. Então, acredito que da minha parte é isso. Eu também sou formada, né, em gestão da qualidade, a área que eu trabalho. Então, é uma área de bastante desafios, né, diários, porque nós recebemos a todo momento problemas a serem resolvidos, né?
Então, eu digo um equilíbrio emocional que você tem que ter para que isso, né, para você tomar a melhor decisão, tomar o melhor caminho, né, a ser seguido. Então, seria Perfeito. isso. Perfeito. E até, gente, a gente vai conversar com vocês por que esse bate-papo, né? Porque tanto vamos falar assim, as empresas que estão procurando profissionais, hoje, as empresas procuram profissionais que tenham foco, atenção, as empresas procuram profissionais que entendam que hoje, gente, o mundo está expandindo cada vez mais forte. E essa historinha de deixar para depois, a procrastinação que se tem dentro da empresa, a falta de responsabilidade está sendo muito cobrado. Então, hoje a gente veio conversar. A Aline cuida de uma gestão muito bacana dentro da empresa onde ela trabalha. Então, a gente vai conversar com vocês para vocês entenderem o que é foco, o que é ter atenção. E, de contrapartida, também a visão de quem emprega pessoas como eu. As pessoas precisam entender, gente, que quando a gente precisa de alguém para trabalhar, que a gente precisa de alguém ao nosso lado dentro da empresa, não importa qual empresa seja, a gente precisa de alguém predisposto, com atenção, com foco, certo? Leandro, você quer se apresentar para o pessoal? Vamos lá. Boa noite a todos, né? Tá saindo o som perfeito aí? Tudo para mim, tudo bem. Para mim também. Então tá. Se alguém não tá escutando direito aí, que se manifeste. Boa noite a todos. O meu nome é Leandro Bresolim. Eu sou natural de de Vacaria, né? Resido aqui desde que eu nasci e tenho 42 anos. Trabalhei 22 anos na parte metalmecânica da região. Então, depois disso, vim estudando a hipnoterapia, né, no qual tive formação, a terapia quântica também, e hipnose não verbal, a qual estou seguindo aí essa nova etapa da minha vida, uma nova carreira profissional, né? E a gente veio aqui falar um pouco sobre o que é inteligência emocional nas empresas, né? O que isso resulta, né? A gente tem que ter um equilíbrio, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre esse equilíbrio emocional, vamos falar um pouquinho sobre o foco. Então, a gente vai retratar alguns assuntos aqui que a gente viu como muito importantes para pessoas que querem ter um trabalho, ou uma carreira, ou um propósito de vida, né? Então, Isso. tudo tem uma escolha. Isso aí. Então, gente, olha só, deixa eu falar para vocês. Chama os teus amigos para ouvir, é um bate-papo. Vocês podem ir colocando a opinião de vocês, vocês podem ir questionando, que a gente vai lendo, né? Então, as pessoas, antes de nada, quando as pessoas me perguntam, Tânia, a hipnoterapia, ela serve para quê? Gente, a hipnoterapia nada mais é do que uma terapia que nós usamos a hipnose como ferramenta principal, certo? Muitas pessoas acham que a hipnose é só para resolver problemas como depressão, ou tem pessoas que acham que a hipnose é para esquecer, ou que você é aquela coisa de filme. Não é bem assim. As empresas, o mundo corporativo hoje busca muito a hipnoterapia juntando, tá, gente, com psicanálise, com psicoterapia, para quê? Para que tenha uma gestão emocional dentro da empresa. Ou seja, eu gosto muito de quando eu fui convidada pela Lucélia, uma advogada lá do Mato Grosso, e a gente fez um bate-papo bem bacana, uma live, falando que atrás de todo CNPJ existe um CPF. O que significa isso dentro do mundo corporativo? Que as empresas, gente, são movidas por pessoas. Por mais que existam máquinas, né? Por mais que tenham todo aquele maquinário, por mais que hoje a gente saiba que a tecnologia está avançando muito, e a Aline vai explicar um pouquinho, porque como eu coloquei alguma coisa sobre essa coisa do 4.0, as pessoas me perguntaram o que é isso, e a Aline vai dar uma explanação bem rapidinha, e
Por que a gente está falando do 4.0, apesar de muitas pessoas não terem conhecimento nem dentro das empresas? Mas o que que é? Foco e atenção. E hoje a gente precisa muito disso. E hoje a gente precisa entender que nós não somos um ser único. E quando a gente trabalha em equipe, eu tenho que prestar atenção, porque muitas vezes, assim, nós precisamos dos ouvidos dos outros para que nos tragam informações, não estou falando de fofoca, mas informações do que pode melhorar. Nós precisamos do entendimento de outras pessoas para que a gente tenha um entendimento melhor sobre o que nós fazemos. Vocês entendem que tudo hoje não é mais separado. E aquela historinha, gente, de que eu chego em casa, separo os meus problemas, acabou. Infelizmente, nós somos um ser único. E eu vivo falando para vocês, eu tenho 15 Tânias morando dentro de mim. Eu tenho a Tânia, que é avó, até minha netinha que estava enquanto eu me maquiava, a Tayane, minha nora, fazia maquiagem, para mim não aparecer muito branca para vocês. O que que acontece? Ela queria brincar, ela queria fazer isso, ela queria fazer aquilo. A minha filha me chamando, meu filho, a gente é mãe, nós somos uma série de coisas. Sou empresária, sou hipnoterapeuta, sou estudante, sou filha, sou irmã, como a Aline e como o Leandro também. Então, Aline, tu pode, por favor, dar uma explanação do que uma pessoa, o que uma empresa hoje busca? Visão empresarial para uma busca. O que vocês buscam hoje como qualidade, para que tenha uma boa qualidade desenvolvida dentro do trabalho? Aonde essa gestão 4.0 entra, né? Essa questão toda. E como depois que você explicar tudo isso, eu quero que você diga como te ajudou a hipnoterapia. E por isso, né, talvez um dos motivos dessa live, das pessoas entenderem como ela te ajudou a ter foco, atenção, discernimento, entendimento, se calar, ouvir mais. Então, se tu puder explicar, eu te agradeço muito. Então tá. Tânia, eu acho que eu vou começar comentando um pouco sobre a minha história, para as pessoas até poderem entender o quanto é importante o equilíbrio emocional, né? Então, assim, eu tenho uma filha de 2 anos e 5 meses, né? Então, quando ela tinha 1 mês, a minha mãe acabou falecendo. Antes disso, ela ficou acamada 3 anos. Então, nesse período dela ficar acamada, eu era estudante, eu trabalhava, e a gente gerenciar todas essas questões, assim, eu fui levando, né, esse tempo todo. Então, eu ganhei a minha filha, a minha mãe faleceu, aí eu comecei a pensar que me faltava alguma coisa profissionalmente. Então, eu acabei saindo da empresa onde eu trabalhei quase 10 anos, né? Para pegar um desafio num local novo, porque eu não estava mais me sentindo, como que eu posso explicar? Eu não me sentia bem, me faltava alguma coisa profissionalmente. E eu fui buscar isso. Então, lidar com todas essas emoções, né? Porque foi tudo muito rápido, assim, né? Logo que a Lana fez 6, 7 meses, eu troquei de emprego. Então, mãe de primeira viagem, sem a minha mãe, né? Novo emprego. E eu, assim, eu sempre acreditei que eu sempre levei numa boa, que eu sempre superei as minhas dificuldades, que eu estava bem. Só que quando eu comecei nesse novo emprego, porque é uma diferença de cultura enorme, as coisas mudam, porque se tu tá há 10 anos na empresa, tu já conquistou a confiança das pessoas lá, tu já conhece os teus colegas, então tu já tem todo, assim, um conhecimento, né, da cultura organizacional, dos projetos, enfim, tudo. Aí tu começa numa empresa nova, onde tu tem que conquistar as pessoas, onde tu tem que mostrar o teu trabalho. Então, eu me vi assim,
num lugar novo e com 1 milhão de dificuldades, assim. Então, eu comecei, assim, porque ali, assim, quando eu comecei, eu não tinha foco. E eu não via resultado daquilo que eu assim, fazia. Eu não via resultado nenhum. E a minha mente, ela a todo momento, assim, ela me sabotava, porque o que que a gente quer, né? A gente quer resultado. E onde eu tinha resultado? Eu tinha resultado na empresa onde eu trabalhei 10 anos. Então, assim, a minha mente não parava, sabe, de me falar, não, mas olha, tu tem que voltar a ter resultado e tal. Então, é nesse momento, assim, que eu vi que eu precisava de ajuda. Por quê? Porque eu estava sofrendo com aquilo. Eu chegava em casa muito cansada, muito estressada, e eu me cobro muito como mãe, acredito que todas as mães sejam assim, né? Então, foi aí que eu resolvi buscar ajuda. Então, assim, o que que aconteceu, né? Eu comecei a fazer todos os exercícios, né, na hipnose ali, né? Tu conseguiu me abordar muitas situações, porque, assim, eu já fazia muito tempo que eu não tinha mais sonhos, que eu não tinha mais objetivos, porque, assim, quando a gente é uma pessoa sem objetivo, no nosso trabalho, a gente vai respingar isso. Então, eu também não tinha, Perfeito. né? Eu só vou te interromper para que as pessoas entendam uma coisa. Isso que eu falo, que a Lucélia também conversou conosco. Atrás de todo CNPJ existe CPF. E o que que é isso? Existem pessoas. Por mais, até eu vi uma pessoa ali comentando, excelente profissional, por mais que a Aline, por mais que o Leandro tenha sido um excelente profissional, vocês entendem que atrás de todo CNPJ existe CPF, existe a mãe, como a Aline falou, existe a pessoa que perdeu a mãe, existe a pessoa que perdeu, que trocou o emprego, que foi para o mundo corporativo um pouquinho diferente. Então, o que eu quero que vocês entendam? Que é normal e natural as pessoas serem cobradas. E quando a gente não tem uma organização mental, o que é essa organização mental? Uma gestão emocional. Quando a gente não entende que a gente precisa conciliar isso na nossa vida, o que acontece? A gente começa a terceirizar problemas, achar que o problema está dentro da empresa que tu trabalha, achar que o problema está na chefia, achar o problema nos colegas, sendo que, me corrija se eu estiver errado, Leandro e Aline, sendo que quando nós não estamos bem, nós podemos trocar de emprego 1000 vezes, podemos trocar de empresa quantas vezes nós precisarmos trocar. Só que a Aline chegou num ponto, por isso que eu interrompi, quero falar isso para vocês. Quando a gente não está bem num setor, tudo, por mais que tu queira ou não, por mais que tu seja uma super mulher, um super homem, um mega empresário, por mais que tu tenha uma gestão forte, se você não tiver uma gestão emocional equilibrada, infelizmente, o que está aqui, respinga aqui, respinga aqui, respinga aqui, e quando tu vê, tu acha que a tua vida tá um caos. Na verdade, não tá. Na verdade, o que acontece? Como a Aline colocou para vocês. A Aline precisou do quê? Ter um entendimento de toda aquela turbulência que ela estava engolindo, 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 e que daqui a pouco, gente, o que acontece? É como se tivesse uma viseira e a gente não consegue olhar para os lados. Então, o que a Aline procurou? A Aline, ela estava cansada, ela estava sobrecarregada, atrás de todo CNPJ existe um CPF, e ela precisou entender que ela precisava ter uma gestão emocional para mudar tudo isso. Certo, Leandro? É E assim que acontece ou não? É assim mesmo que acontece. Eu sei por mim, posso falar por mim, porque teve situações no qual eu sempre eu procrastinei, né? E nunca fui além do que eu podia ir.
Por exemplo, eu sempre botava a culpa no chefe, botava a culpa nas pessoas que estavam ao meu redor. Ah, o cara não me dá oportunidade. Mas o que que eu fiz para poder ter essa oportunidade, né? O que que eu fui buscar para poder ter essa oportunidade? Então, assim, a oportunidade, ela tá dentro de mim e eu ir buscar e me aperfeiçoar. Então, eu tenho que começar a entender. E não é só isso, é uma questão toda emocional, que é uma carga que vem, assim, de sentimentos, assim, e de crenças que a gente vem desde muito pequeno, que a gente herda dos nossos pais. Então, assim, talvez aquilo nos bloqueia, né? E não deixa nós irmos para frente. Então, assim, tem muitas situações que eu entendo hoje o porquê, né? Que eu também passei por sessões de hipnoterapia com a Tânia, então hoje eu posso dizer, assim, muito bem que eu entendo por que que eu não conseguia andar e ir para frente nas outras empresas que eu trabalhei, né? Porque nas minhas crenças que eu tinha, daquilo que eu ouvi do meu pai, que eu ouvi, como era a verdade, que tem que trabalhar muito, que tem que ralar, que tem que levantar 5 horas da manhã. Se tu quer ter dinheiro, que dinheiro não dá em árvore, e chutar pedra não sai nota de 100. Então, assim, são crenças que a gente acaba absorvendo como verdadeiras. E não é assim. Tem muitas situações que depende de E o cada que um que de nós. acontece, né, Leandro? Te interrompendo também para completar. A mente automatiza. Lembra a brincadeira que eu fiz Sim, com a bala com você, Aline? Eu jogo a primeira opção, eu jogo a segunda opção, eu jogo a terceira opção, e o que que acontece? A mente acaba automatizando. E quando ela automatiza, ela passa a acreditar que aquilo possa ser verdade. Gente, aquilo manda pode ser essa live verdadeiro, aí né? para todo mundo. Bota, clica aí do lado, chama o pessoal. Vocês estão ouvindo a gente? Cadê os meus corações? Cadê o povo dos corações, hein? Vocês estão entendendo a gente? Então, por favor, manda uns coraçõezinhos aí para nós, tá? Outra coisa que eu quero falar muito para vocês, gente. Infelizmente, por mais que vocês digam que não, tudo se repete. Tudo é uma repetição, como o Leandro falou. Tudo é uma repetição. Uma coisa se repete num setor da tua vida e esse mesmo sentimento ele fica picando nos outros momentos da nossa vida. Vocês entendem? Vocês estão me ouvindo, gente? Tá todo mundo ouvindo? Sim. Olá, todo mundo ouvindo Sim, tá direitinho? tudo. Então tá. Não, e assim, Tânia, falando ali da indústria 4.0, né? O que que é a indústria 4.0? São Antes de perguntar tecnologias. para o pessoal, vocês sabem, já ouviram falar sobre indústria 4.0? Quem já ouviu, coloca ali sim. Eu ouvi. E a questão da indústria 4.0, gente, eu assim, ó, tá batendo asa, né? É muita gente falando sobre a indústria 4.0. Vamos lá. Coloca aí para nós, Aline, que daí o pessoal interage com nós. Desculpa te interromper. Seguindo o baile. Não, tranquilo. Então, assim, hoje a gente ouve muito falar sobre isso, sobre indústria 4.0, gestão 4.0. E o que que é isso? É a tecnologia na mão da gente, né? Hoje existem geladeiras que tu controla pelo celular, né? Cafeteiras pelo celular. A mesma coisa acontece na indústria. Hoje a gente tem toda a linha de produção, todo o controle de paradas de máquina, ou até a questão de produtividade, qualidade, tudo na palma da mão. Então, assim, é a revolução digital, né? Que a gente chama, e a integração dessas tecnologias em relação a toda a produção e aquilo que tu necessita. Então, existe toda essa tecnologia, só que as pessoas é que monitoram elas, o resultado vem das pessoas. Por isso que é muito importante a gente ter um equilíbrio emocional. Porque não adianta nada a gente ter lá a quantidade de horas paradas de máquina e não saber o que fazer com elas. Ou não tomar uma decisão que vai realmente trazer resultado para a empresa. Né? Então, assim, para as pessoas entenderem o quanto isso é importante e o quanto isso impacta. Porque, como eu falei antes, uma pessoa sem objetivo,
sem vontade, eu já de tu acordar, as pessoas trazem para a empresa. E é o que eu vivo falando, né, Aline? Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Qualquer caminho pode ser a ruína da pessoa. Ou seja, eu vejo muitas pessoas chegam até meu consultório falando, mas é que eu não tenho oportunidade nenhuma dentro da empresa onde eu trabalho, porque eu tô cansado de tudo isso, eu tô cansado. Tá, mas o que tu tem feito para que a empresa olhe para você? O que tu tem colocado para que a empresa olhe para você? Qual é a forma, qual é a fonte que tu está buscando para que tu seja visto de forma diferente? E outra, gente, as pessoas não entendem de uma coisa, nós precisamos de uma construção. Ou seja, para mim passar para o próximo nível, nós muitas vezes não entendemos que a gente precisa ralar muito. Não que isso seja uma crença negativa, mas eu nunca vi, gente, a gente não fazer algo na vida se a gente não conseguir focar, se a gente não conseguir determinar. Por exemplo, para mim me tornar a Tânia que eu me tornei hoje, eu falo em todas as lives e o Leandro vai falar a mesma coisa, eu tenho certeza disso, para ele se tornar também a pessoa que ele se tornou hoje. A Aline, para se tornar a pessoa que se tornou hoje, gente, eu tive que parar de mimimi. Eu tive que parar de mimimi. E o que eu tive que fazer? Tomar vergonha na minha cara, botar no papel o que eu precisava para me tornar essa Tânia que eu sou hoje. E eu tive que ir etapa por etapa. Hoje eu estava conversando com a minha nora. As pessoas acham que por eu ser terapeuta, por eu trabalhar com a psicoterapia, com a hipnoterapia, a gente não cansa. A gente cansa. Tem horas que a gente também tem vontade de dormir. Ontem eu estava voltando de Bento, era quase meia-noite, o Leandro me mandando mensagem, a gente estava vendo uns outros assuntos. Eu não conseguia nem dirigir direito, cansada. Eu saio de madrugada, volto muito tarde, porque meu propósito é transformar vidas. Quando eu coloquei na minha cabeça que eu ia fazer isso, não, para mim se tornou prazer. Isso é propósito de vida meu. Então não tem sexta, não tem sábado, não tem domingo. Eu vivo falando, eis-me aqui. O que você precisa de mim? Como eu me transformei, quem não conhece a minha história, pode ir lá no YouTube, tem a minha história, tem a história do Leandro no meu canal, Tânia Hiller. Vejam lá as fotos de quando eu era depressiva suicida. Ou seja, Tânia, mas o que tem a ver isso no 4.0? Gente, a gente precisa ter foco e atenção. Só que a gente só vai ter foco e atenção quando a gente entender a gestão emocional de dentro da gente. Sim. E é uma construção diária, né, Tânia? É todos os dias, não é porque a gente, por exemplo, procura ajuda, porque assim, a partir do momento que a gente procura ajuda, a gente escolheu mudar. Só que essa mudança é diária. A gente tem que regar essa plantinha todos os dias, porque no nosso trabalho é o lugar onde a gente mais encontra os desafios, porque a gente trabalha com pessoas, e as pessoas que estão lá também têm essa história que eu acabei contando. Então, cada um tem a sua história, e a gente, a partir do momento que a gente é humilde e se coloca, que nem uma questão que me ajudou muito foi a questão do perdão, né? Eu me perdoar o outro, né? Isso é diariamente, porque tu vai tomar uma decisão e olha o quanto isso influencia. Se tu não perdoa, tu acaba se afastando da pessoa. No meu caso, por exemplo, que eu trabalho na qualidade, como é que eu vou me afastar das pessoas se qualidade está em todos os setores? Que resultado isso traz para a empresa? Então, assim, eu digo com toda a fé, todo o amor que eu tenho no meu coração. Se tem alguém hoje que está escutando aqui na live, que está com algum tipo de problema, não consegue se relacionar, procura ajuda. Tu não precisa ficar assim, nessa situação, sabe? Queira mudar.
se permita mudar. E tu vai ver quanto resultado tu vai ter, assim, em pouco tempo, a tua vibração muda, as coisas começam a render, a gente começa a ter resultado daquilo, e tudo muda, sabe? A perspectiva, os resultados, as pessoas te olham de outra forma, e tudo isso impacta no resultado da empresa. Vamos lá. Leandro, comenta sobre o perdão. Por mais que pareça ridículo, até estou procurando uma anotação que eu fiz muito importante. Comenta para nós, Leandro, sobre o perdão. Como foi significativo, inclusive, para ti, para ter essa gestão emocional? Deixa eu só ler aqui, olha, tem um monte de comentários, gente. Olha, equivale a uma nova revolução industrial que na época era a utilização de... Opa, não estou conseguindo ler Máquinas, tudo muito no lugar bem. da mão de obra. Isso, obrigado aí. Quer ler para mim? Eu não estou conseguindo ler direito aqui no meu celular. Equivalente a uma revolução na época era a utilização de máquinas no lugar de mão de obra. Atualmente equivale à utilização de tecnologia em todos os níveis. Em todos os Isso, níveis. perfeito. Que A foi a indústria Rose que colocou da 4.0 está se Dijuí. referindo ali. Isso. Olha aqui outro comentário. O mundo muda quando a gente muda. Gente, Leandro, comenta para nós sobre a transformação através do perdão e depois eu quero fazer uma colocação sobre isso. Bom, o perdão, para mim, ele teve um significado muito importante, não só um significado, teve um impacto muito importante. Por quê? Foi, acho que na terceira sessão da hipnoterapia, quando eu tive que fazer o perdão para uma pessoa muito próxima de mim. Então, assim, tem momentos que quando tu vai fazer esse perdão, não é tu dizer eu te perdoo. Como eu tô falando agora, assim, eu te perdoo. Esse perdão tá muito superficial, entendeu? Esse perdão tem que ser uma coisa que ele vem do sentimento. É o sentimento de perdoar a si próprio e perdoar alguém. E o que acontece? Quando você faz isso, que isso é uma coisa diária que a gente tem que fazer. Eu faço por mim, uma coisa diária. O universo se abre pra gente. Então eu vejo quantas coisas boas talvez eu tenha perdido lá atrás, né? Mas hoje eu vejo o quanto eu ganhei, porque hoje eu sei quem eu sou. Hoje eu me conheço, cada dia eu me conheço mais. Então, perdoar-me e perdoar o próximo é uma coisa que liberta a gente de dentro para fora e abre o universo assim em muitas coisas boas que vêm pra gente de volta. Então a gente rompe aquelas correntes que estão amarrando a gente lá dentro, que estão segurando a gente, por quê? Porque eu não quero me permitir a mudança, mas quando eu me permito mudar e perdoar é perdoar de sentimento, é de coração. Perdoar a mim mesmo e perdoar o meu próximo. Então, isso começa a abrir o que? Abre tudo um leque assim enorme, onde eu começo a receber coisas que talvez lá no passado eu pedi, eu queria e hoje está vindo. Então é muito gratificante isso, entendeu? Nossa, E todo dia eu faço, né? E a gratidão vem junto, porque as duas andam lado a lado. Então isso é muito importante. Para mim, na minha vida, né? Eu quero muito falar. Tânia, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Vamos lá. Para que a gente tenha uma equipe de trabalho, né? Como a gente está falando hoje sobre mundo corporativo, para que a gente tenha uma equipe de trabalho aonde eu vou ter excelência, cada um com sua excelência, o que eu tenho que entender? Que todo CNPJ tem seus CPFs e que nós, CPFs, somos únicos. Como a Aline colocou que ela teve vários problemas, ela perdeu a mãezinha dela antes de todo o tempo, ficou 3 anos acamada, ela trocou de empresa nesse meio tempo, a filha dela pequena, ou seja, a Aline aprendeu a ser mãe quando a Lana nasceu,
né? Então, eu troquei de empresa, a minha mãe amada faleceu. É uma série de coisas. O Leandro, com a turbulência que ele tem lá no depoimento, vocês vão lá ver o depoimento do Leandro, que ele fala que no mesmo tempo que ele perdeu o casamento, ele perdeu o trabalho, né, Leandro? Foi tudo uma loucura. No mesmo Quando dia nós foi não uma temos... paulada só. Para completar, foi no mesmo dia, né, Leandro? Para ficar Foi tudo no bem mesmo legal. dia. Então, o que que acontece, gente? Quando a gente não tem uma gestão emocional sobre isso, o entendimento sobre isso, a gente acaba vendo problemas também dentro do nosso trabalho. Sobre o perdão. Tânia, mas o que que tem a ver o perdão? Por que que vocês comentaram? Por que que a Aline está comentando do perdão? Por que que o Leandro comentou do perdão? Primeira coisa, nós trabalhamos em equipe. Equipe. Pessoas pensando diferente. Pessoas com sentimentos diferentes. Principalmente quem trabalha com muita mulher. É uma troca de hormônios louca durante todo o mês. Por quê? Por que tudo isso? Porque mulher tem o seu período menstrual, porque mulher tem TPM, porque mulher já chegou em casa, já chegou no trabalho braba, porque o marido não ajudou a estender a roupa, porque o marido não sei o quê, porque o esposo não ajudou a cuidar da criança, porque não sei o quê. Gente, nós não temos como, eu não tenho como agora sair e falar para vocês, eu vou deixar essa Tânia aqui e vou sair. Eu até vou tentar fazer um equilíbrio, mas o sentimento que está dentro de mim, ele vai permanecer. Eu posso até tentar, mas aquele turbilhão, lembra? Nossa mente cria prints, ela gera prints, 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 prints sobre todas as situações. E a tendência que nós temos é o quê? Ficar que nem ratinho, aquele ratinho de laboratório, aqueles hamster, né? Nem os hamsters já rodando, rodando e não sai do lugar. E não sai. Daí, de vez em quando, eles, cansei. Ai, cansei. Ai, cansei desses prints aqui que me incomodaram, dessa falta de perdão. Aí ele volta, vai lá, toma uma aguinha, tudo, e daí ele olha, vou voltar para lá. E ele volta, continua rodando. Vamos lá. Por que o perdão? Por que entender que dentro da gestão corporativa, o perdão, e eu trabalho com o perdão coletivo e prosperidade coletiva dentro das empresas? Por que que é importante? Porque quando eu perdoo meu vizinho, quando eu perdoo o coleguinha da gerência de vendas, a linha da qualidade, né? Quando eu perdoo a coleguinha lá das vendas, quando eu perdoo o meu diretor da atitude que ele teve, quando eu entendo que ele é um ser humano, que é um CPF atrás de um CNPJ, e que talvez aquele dia ele não estava muito bem, eu consigo digerir as informações que ele me traz de uma forma diferente e eu consigo permanecer num trabalho onde as pessoas estão equilibradas emocionalmente. Porque o que que acontece? A falta de perdão. Ai, que merda. Ai, gente, eu falando isso na live, vão me cortar. O Instagram vai derrubar a live. Aí, eu vou ir trabalhar, né? Ai, mas eu não acredito, eu vou chegar lá na empresa e o Leandro e a Aline, que ontem discutiram com a ideia que eu tinha, vão estar sentados lá na minha frente. Que raiva, porque eles não podiam ter ido contra a minha ideia, porque a minha, ou sei lá, qualquer coisa assim. O que está acontecendo? Eu já estou indo para o meu mundo corporativo com um turbilhão de emoção negativa com aquela pessoa, e antes de eu desenvolver um trabalho bacana para a empresa onde eu trabalho, eu fico ali que nem aquele ratinho de laboratório, lembrando daquilo tudo. Aí eu vejo pessoas que trabalham, inclusive diretores de empresa que eu atendo, inclusive diretores de empresas fortíssimas, que eu atendo e que falam assim, eu não perdoo, Deus que perdoe. Essa questão de perdão não funciona assim. Gente, vamos lá, vamos estipular uma coisa. O que é uma gestão emocional equilibrada? É eu entender que eu trabalho com pessoas. E eu não posso eliminar essas pessoas da minha vida. Porque eu tenho uma família, porque eu tenho pessoas.
Eu tenho familiares porque eu tenho pessoas, eu tenho colegas porque eu tenho pessoas, eu estudo porque tem um professor dando aula e tem pessoas na sala de aula ouvindo. Eu tenho amigas porque elas são pessoas, nós vivemos gerenciando pessoas. Então, a gente precisa ter um entendimento de gerenciamento emocional para entender que nós gerenciamos pessoas a todo momento. E essa Tânia, questão, oi. e assim, ó, a gestão de pessoas, indiferente do cargo, é fundamental para que as coisas deem resultado. Pode ser o especialista que for. Se ele tem uma equipe, o resultado vai ser 10 vezes melhor do que o especialista tomar a decisão sozinho. Então, a questão de gestão de pessoas é fundamental, indiferente da área, indiferente do cargo. Ela tem que existir um relacionamento de confiança com as pessoas, sabe? Um relacionamento. E assim, a todo momento a gente utiliza o perdão dentro das organizações, né? E quando a gente aprender a utilizar isso, aí que o resultado começa a vir, sabe? Pelo menos é a experiência que eu tenho. Perfeito. E até completando sobre o perdão, o que que acontece? Perdoar não significa esquecer. Esquecimento é amnésia, gente. Então as pessoas chegam para mim e falam assim: ah, mas eu vou perdoar, eu vou esquecer, jamais vou esquecer. Não, isso chama amnésia. Perdoar significa que eu me liberto do que me fez mal, que eu continuo tocando a bola para frente dentro da empresa, indiferente do que o Leandro ou a Aline me falou, que eu continuo mostrando a profissional que eu sou, indiferente do que me foi ofertado. Ah, mas deixa que quem que perdoa é Deus. Deixa eu falar um negocinho para você, sendo cristã e lendo a Bíblia como eu leio. Deus te perdoa e não perdoa por você. Então, para de dizer, que Deus perdoe ele. Deus te perdoa, ou seja, Deus me perdoa das coisas que eu fiz, que pedi perdão, que entendimento em oração, que em meditação, se você não acredita em Deus, seja no que você acreditar, tá? Eu acredito que Deus está me perdoando porque eu pedi perdão, tá? Perfeito? Deus vai perdoar o Leandro mediante as coisas que ele fez. Deus vai perdoar a Aline mediante as coisas que a Aline fez. Mas Deus não perdoa por mim. Ou seja, o assunto que eu tenho que resolver com o Leandro, eu tenho que resolver com ele. O assunto que eu tenho que resolver com a Aline, eu vou resolver com a Aline. E quais são as coisas que a falta do perdão produzem dentro de mim? Indiferente de Deus, indiferente de religião, indiferente de qualquer coisa assim, o que que a falta do perdão constrói dentro de mim? Primeira coisa, ego. Ego. Não, eu não me nego a falar qualquer coisa que diga para o Leandro que ele estava certo e eu estava errada. Meu ego falando. Não é nem meu discernimento, não é meu entendimento, é meu ego falando, pô, Leandro, perdão, viu, Leandro? Ô, Aline, perdão. Eu me equivoquei lá na empresa. Desculpa, a gente não quer nem falar, a gente não deve trazer, mas desculpa. A falta de perdão faz com que o meu ego fique além e junto com o ego, a raiva produz cada vez mais forte, acelerada dentro de mim sobre as pessoas e a situação, tá? O que que acontece? Eu tenho um desequilíbrio emocional, eu começo a printar situações e alimentar a minha alma, e além do ego vir, o orgulho se sobressai. Então, veja bem 4 coisas que eu cultivo dentro de mim. E, gente, presta bem atenção. Uma coisa que eu vou falar e depois eu vou deixar o Leandro fazer umas colocações e a Aline para eles colocarem que ego é esse que uma pessoa é capaz de perdoar se Deus perdoou. Exatamente. Então, Deus me perdoa. Perdoa todas as pessoas. E falando de Deus, gente, a única pessoa que realmente sabia quem ele era e ele
promoveu o perdão foi o nosso próprio Senhor Jesus, quando ele dizia, eu sou a verdade, eu sou a vida, né? Se tu soubesse quem te pede água, tu daria porque jamais faltaria água, a água da vida. Ou seja, gente, vamos prestar atenção. Quando eu perco algo na vida, eu amadureço. Quando eu perco algo, a perder um ente querido, perder um emprego, eu perder o meu orgulho naquele momento de uma discussão, eu me torno sábio. Eu nunca vi ninguém crescer na vida sem perder algo. Eu nunca vi ninguém crescer na vida, na profissão, sem perder algo. Porque quando a gente perde, a gente cresce. Quando a gente perde, a gente tem plenitude, a gente começa a entender que o nosso mundinho é diferente. E outra, quando a gente perde o ego, quando a gente perde esse orgulho, quando a gente não deixa essa raiva morar dentro da gente, a gente dá espaço para quê, Aline? Para a sabedoria, para o entendimento. A gente se torna sábio. E quando a gente se torna sábio, a gente consegue ouvir melhor. A gente consegue ter um raciocínio mais rápido e melhor. E a gente consegue entender as pessoas melhor. Vocês entendem? Tânia, só para não perder o gancho também, e olha só, por experiência própria, quando a gente está trabalhando, muitas vezes a gente deixa de conversar com as pessoas. E a partir do momento que a gente deixa de conversar, a gente não sabe o que aconteceu e a gente começa a criar muitas situações. Então, assim, há pouco tempo eu tive experiência disso, que a gente começou a incentivar as pessoas a conversar quando tinha alguma coisa que não estava legal. E tu não sabe o resultado que isso teve, porque eles passam a entender melhor, a se colocar no lugar do outro, e os problemas se resolvem sozinhos, porque as pessoas aí reconhecem, eu pensei errado da Tânia, não foi isso que ela quis. Então, assim, no mundo corporativo isso influencia em várias coisas, na produtividade, no foco, porque tu vai pensando naquilo, e no fim, aquilo que tu tem que resolver, tu acaba não resolvendo, né? Então, isso tudo afeta, impacta, né? Na produtividade. O que acontece quando tu fala aí que a pessoa tenta resolver e não vai resolvendo, ela procrastina. E daí ela vai deixando o quê? O trabalho dela de lado, né, Leandro? Quando eu começo assim, não vou falar com o Leandro. Não vou falar. O Leandro ontem Vou deixar pra lá. Ontem o Leandro fez tal coisa, Aline, não vou falar. Mas eu tenho uma questão que eu preciso resolver, mas eu não vou falar, não vou conversar. E daí o que acontece, gente? Tu procrastina, tu deixa de fazer com excelência o teu serviço porque o maldito do ego, o orgulho, a raiva dominaram aquela situação. E daí o que acontece? Você não entende que você pode prejudicar uma empresa inteira, um setor inteiro, ou talvez uma equipe inteira. Estou errada ou certa, Aline? Corretíssima. Muito bem. Aline, fala para o pessoal a importância de você trabalhando na qualidade. O Leandro queria que ele colocasse também, como ele teve muito tempo dentro de empresas fortíssimas, a importância da questão de ter entendimento sobre a procrastinação, não deixar para depois. Eu queria que você falasse muito sobre esses entendimentos que são necessários. Bom, Tânia, isso afeta diretamente na produtividade, na nossa produtividade. Eu vejo isso todos os dias, assim, porque a gente tem dificuldades, né? Hoje, com essa tecnologia, a gente tem na palma da mão os resultados. Aí, quando a gente vai tomar uma decisão para melhorar o resultado, a gente começa a observar, mas é questão de pessoas. Vamos conversar, vamos fazer a gestão de pessoas. Principalmente na área da qualidade, que é uma área de servir o outro. É uma área de apoio, né? A qualidade, ela apoia todos os setores em seu sistema de gestão. Então,
Eu vejo assim, principalmente nessa área, a pessoa tem que ter muito foco, tem que saber trabalhar com as pessoas. Até o Leandro depois me corrige se eu estou errada. Mas a gente tem que ter, nossa, uma energia muito positiva para conquistar a confiança das pessoas, para que elas entendam o real objetivo da empresa e comecem a remar no mesmo barco. Elas têm que estar junto contigo ali para alcançar aquele objetivo. Então, essa área da qualidade, que nem eu te falei, às vezes a gente sofre muita pressão, né? Ai, recebeu uma devolução grande do cliente. Tá, e aí? Como se comunicar com as pessoas? Como não ser agressivo? Como tirar o melhor resultado disso? Se tu não tiver equilibrado emocionalmente, tu não consegue resultado nenhum. Porque tu vai agredir, tu vai lembrar que um dia anterior eu tive uma discussão com o Leandro, então eu vou aproveitar isso agora e já vou cobrar dele, né, a devolução, que foi culpa dele. Aí a gente começa a achar culpados, né, e não a resolver o processo em si, né, porque eu acredito assim que ninguém saia de casa para trabalhar e diz, não, hoje eu vou fazer uma coisa errada hoje na empresa, né? Dificilmente, né? Existe, mas dificilmente. As pessoas, a gente tem que acreditar nelas e a maioria das pessoas são assim, né? Então, existe toda essa gestão, tanto emocional como de pessoas. E isso impacta em tudo. Impacta na produtividade, na qualidade do teu serviço, na decisão que tu toma. Então, é toda essa questão, né? Uhum, muito bem. Leandro, qual a posição que tu tem? Como tu já trabalhou muito tempo dentro da área corporativa também, a questão dessa gestão emocional, como você vê isso? Bom, resumindo todos esses anos aí, a gestão emocional das pessoas, onde eu trabalhei, onde eu me relacionei, né? Eu já vi muita coisa assim, já vi pessoas saírem com um pedaço de perfil de alumínio para dar na cabeça do outro, né? Por quê? Por causa de não esperar as pessoas fazerem a sua tarefa, né? E pessoas já de idade, senhores de 60 anos, 50 e poucos anos, assim, com pessoas jovens, assim, se agredindo e chegando a esse ponto, eu já vi nas empresas esse desequilíbrio, né? Entre pessoas mais maduras com pessoas mais jovens, né? E até mesmo eu já tive muitas situações que eu andava muito, né, estressado em empresa, me estressava muito fácil, né? Porque a gente acaba, que nem eu fazia muitas coisas assim, por mim, muito individual. Então depois que eu comecei a entender que certas coisas tinha que ser mais coletivo, né? As coisas melhoraram bastante, mas assim, quando tem a procrastinação que, deixa isso aqui para amanhã, hoje eu não vou fazer. Aquele exemplo que a Aline deu ali, eu não vou lá falar com a Aline, não. Mas eu vou falar com a Tânia, que é da qualidade, ela vai resolver. E a Aline que se vire, eu não tenho nada a ver. Não quero conversar com ela, aquela chata, entendeu? Então, assim, eu já passei por situações assim dentro da empresa que tinha uma equipe de 52 funcionários também que eu administrei em uma das empresas, de uma linha de produção. Então, ali você vê muitas emoções, né? Tu trabalha com muita gente de personalidades diferentes. Pessoas, talvez, que já fizeram algum delito fora, né? E trabalham ali, tem que lidar com pessoas assim. Então imagina a carga emocional que não tem uma pessoa dessa, né? Tu trabalhar com pessoas que não estão nem aí pro dia a dia, ela chega lá na empresa assim, eu vou ficar aqui hoje, eu não quero fazer nada. Mas como tu não quer fazer nada? Ah, o meu superior aí que tá aí não quer me dar aumento, cara, não quer me dar condições, aí a pessoa acaba se desdeixando, se desgostando de fazer as coisas e ela acaba ficando assim, indo lá só pelo salário. Então ela vai lá bater o ponto na entrada e na saída. Eu já me aconteceu. Em grande corporação aí, de eu entrar, chegou os últimos anos, assim, 2 anos para mim sair da empresa. Eu ia lá só para bater o cartão. Porque chegou um ponto que eu me desmotivei, eu não tinha mais vontade de estar lá, eu não me sentia mais confortável, né?
Mas hoje eu entendo que tudo isso é porque existia muitas coisas, muitas crenças dentro de mim, né? Eu não E a fazia gente por acaba mim. descontando aonde, né, Leandro? Onde não tem que descontar. Quando tu É, assume o papel com uma empresa, você tem que entender que ele é teu superior. E ouça bem o que eu vou dizer para você. Não importa a empresa que você trabalha. Se você tem um diretor, se ele é o proprietário, ele está lá, não importa se ele herdou do pai, não importa se foi o tio que deu, se foi a namorada, se foi a esposa, mas ele está lá por algum motivo, não é você que está lá. Então você tem que respeitar, você tem que honrar. Você sabia que um dos maiores motivos que a pessoa não consegue administrar, inclusive quando alguém solicita dentro da empresa que ele faça algo numa gestão emocional, que ele diga amém para um chefe, coisa assim, porque normalmente, o que representa um chefe? O pai da família, o que organiza, o que manda, o que provém, porque ele é o provedor, ele te deu um trabalho, ele vai pagar o teu salário, por mais que ele precise trabalhar, mas a estrutura é dele. Então, quando a gente tem muito problema dentro da família, principalmente com pai e mãe, porque são os... Gente, você vai me dizer, Tânia, mas sempre vai ter problema com pai e mãe? Sim. Porque você nasceu de um pai e nasceu de uma mãe. Por mais que a mamãe tenha te carregado 9 meses, alguns talvez um pouco menos, mas encontrou o encontro de espermatozoide com óvulo, que se tornou lá um feto e que se tornou você. Então, nós temos uma carga abgenética, nós temos DNA, nós temos um encontro de gestão emocional que vem muito mais além. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Nós brasileiros já temos uma crença muito forte, que é a crença da colonização. A crença que alguém sempre precisa me governar apesar de eu não querer. E a luta para que eu não seja governada. É contraditório, mas é uma crença do nosso país. Você tem que cuidar da empresa que você está como se fosse sua. Exatamente. E quando o universo entende isso, ele passa a dar para você oportunidades, talvez, de você ter a sua própria empresa, se seu sonho é esse. Então, eu quero que você entenda que você precisa viver como se aquela empresa fosse a tua única opção. Dê o teu melhor lá. Tá insatisfeito? Ok. Você não precisa ficar lá. Mas vence todas as etapas, dá o teu melhor. Tenta ter esse gerenciamento emocional. Tenta pedir desculpas para o teu colega se tu falhou, se tu equivocou. Você precisa entender que se você não está satisfeito e que se você não quer permanecer dentro daquela empresa, você tem que fazer por você. Ou você muda, busca os cursos que foram ofertados, pedidos ou solicitados, ou você se retira e vai para um outro local. Mas você precisa entender que mesmo que você mude de local, em onde você passar, sempre vai ter problema. Onde você passar, sempre vai ter discussão. Onde você passar, sempre vai ter o Leandro, que chega atrasado, a Aline, que fala mais alto, fala e não ouve. Sempre vai ter pessoas com gestões emocionais que foram ofertadas pela vida. Então, a live logo tá acabando, eu tô controlando aqui, faltam uns 2 minutinhos. Olha só, primeira coisa, gente. Se você não entende, se você não está satisfeito e se você tem alguma coisa mal resolvida dentro de você, que isso está afetando no teu trabalho, isso está afetando lá na empresa, e isso está virando uma bola de neve em todas as questões da tua vida, seja ela profissional, familiar, o que você tem que fazer primeiro? É se conhecer, gerenciar essas emoções que estão dentro de ti, para que tudo mude. Segundo, gente,
Hoje a internet está bombardeada de informações. Nós avançamos nessa época de pandemia, no mínimo, 5 ou 6 anos na questão de tecnologia, porque não teve outra opção. As empresas tiveram que correr a favor ou contra, como você achar melhor dizer, sobre a tecnologia que foi ofertada devido à pandemia. Nunca teve tanto curso gratuito, nunca teve tanta live, nunca teve tanta explicação. Então, gente, busca entender melhor suas emoções, busca ter um entendimento. Somos feitos de emoções exatamente. Por quê? Falando de cérebro, de mente, da mente, falando da mente, nós somos 95% subconsciente. E esses 95% são emoções que geraram sentimentos e que em algum momento da vida houve forte impacto emocional, a mente printou e fez essa repetição continuar acontecendo. Como que a gente tem que fazer para mudar? Ressignificar, como a Aline fez comigo, como o Leandro fez. Só a hipnoterapia funciona? Não. Tem bastante terapias muito boas. Porém, a hipnoterapia é uma terapia muito eficaz, porque ela trabalha com hipnose, então, por conseguir trabalhar em curto espaço de tempo, e ela consegue dar um resultado muito maior, porque a gente avança em cada sessão como se fosse 20, 30 sessões trabalhadas numa psicoterapia normal. Por isso Vai que a na causa hipnoterapia raiz, né? causa raiz. Exatamente. Bem Aline, papo de qualidade. oi? Causa raiz. Não é bem papo de qualidade, né? Causa raiz. Isso aí. Aline, tu quer fazer tuas considerações finais, que logo, logo a nossa live vai cair, né? Eu gostaria de agradecer, né, a todos que estão escutando, e eu queria dizer assim que indiferente do cargo que você atue, se você não está contente, procure ajuda. E a gente sempre tem que inspirar as pessoas a trazer o melhor resultado, indiferente do que for, em casa, no trabalho. Então, a gente tem que sempre fazer o melhor e sempre trabalhar em equipe, que isso é fundamental para qualquer resultado positivo e para que a gente consiga alcançar um objetivo, né? Então, gostaria de agradecer a todos e é isso aí. Leandro, você quer falar alguma coisa para o pessoal? Primeiramente, queria deixar um muito obrigado a todos que assistiram essa live aqui e a todos que ainda vão acessar e assistir também. Eu queria também comentar que nem eu fiz, tomei conta da minha vida, ressignifiquei muita coisa. Hoje nem eu não me conheço, então um dia que eu cheguei no consultório da Tânia, me pediu como é que tu tá, Leandro? Nem eu não me conheço mais. Então, a minha vida mudou muito. E quem precisa de ajuda na hipnose clínica ou a hipnoterapia tem que buscar essa ajuda, porque o resultado é fantástico, né? Então, assim, tá procrastinando é uma das ferramentas que vai na causa raiz. E a minha vida mudou muito, muito. Hoje eu sou o que eu sou, graças à hipnose, à hipnoterapia. Então, a gente, no parte profissional, pessoal, só tem a crescer com isso. Por quê? Porque o nosso emocional começa a ter equilíbrio, nossos sentimentos começam a ficar equilibrados, nós começamos a ter a razão e a emoção andam lado a lado, então o coração e a nossa mente, que é a razão, eles andam juntos, não há desequilíbrio nisso. O que acontece? A nossa vida flui, o universo, como eu digo, ele se abre e as coisas boas só vêm. Queira mudar na empresa, busque o que é melhor para si, mas primeiro mude e tome conta das rédeas da sua vida. Perfeito. E você verá o resultado. Isso aí, perfeito. Então, olha só, foi questionado aí se essa live vai ficar salva. Sim, vai ficar salva no meu Instagram e posteriormente vai ir para o canal do YouTube. Quem não fez a inscrição no meu canal do YouTube é Tânia Hiller, lá no YouTube. Dá uma olhadinha nas lives que ficam salvas, dá uma olhadinha no conteúdo. E também daqui a pouco, logo 10, 15 minutos assim que terminar a live, eu já vou baixando ela para ficar salva.
Então, gente, tudo muda quando eu mudo. Tudo começa a ter uma importância diferente quando eu dou essa importância necessária. Ou seja, gente, o fato ele continua existindo, mas como eu olho o fato a partir de agora é que ele muda, tá? Nós vamos continuar esse bate-papo no dia 1º, no Dia do Trabalhador. Tanto o Leandro quanto a Aline vão estar aqui comigo. Eu vou abrir uma caixinha de perguntas lá no início de maio, tá, gente? Para vocês irem nos questionando, né? É 1º de maio, é isso, né? Que ficou marcado, eu errei. 1º de maio, né? Tá certo, né? E nós vamos conversar. E, por favor, quando vocês tiverem dúvidas, você que tem uma empresa, como eu tenho que gerenciar essas emoções com os meus funcionários? Você que trabalha dentro da empresa, gosta de trabalhar na empresa, se sente perdido, gostaria de um entendimento melhor, gostaria de ter foco, gostaria de ter atenção, gostaria de gerenciar suas emoções, pergunta pra gente como. Pergunta como que a gente vai responder. A única coisa que eu quero que vocês entendam uma coisa, prestem bem atenção. Quem já ouviu minhas lives, hoje eu tô calma demais, porque eu acho que eu passo a ser um pouco até grosseira quando eu falo as coisas. Gente, assume o papel da tua vida, para de mimimi, para de chororô, para de dizer pra mim que tá difícil. Eu fui depressiva suicida, eu tive dívida milionária, eu fui abusada na infância, tem lá toda a minha história, logo meu livro vai sair. Eu tive só desgraças na minha vida. E quando eu decidi mudar minha vida, decidi transformar minha vida, eu simplesmente, o que vai me fazer bem? Eu saí de Caxias do Sul, eu fui para São Paulo fazer esse tratamento. Na época, não tinha aqui, né? Ou se tinha, não tinha referências. E hoje a gente está com a internet bombardeada de hipnoterapeutas maravilhosos, colegas maravilhosos, tanto que o Leandro está se tornando meu colega. Eu tenho o Marcelo Guidini, que foi transformado com a minha ajuda. Eu vivo falando, gente, eu não faço nada, eu sou que nem a voz do GPS. Eu só vou falando o que tem que ser feito, e a hipnose nada mais é que um estado consensual da mente, e eu aceito aquela sugestão para que seja transformada a minha vida, né? Então, ressignifica a tua história. Ressignifica os teus momentos. E não fala para mim que não é possível. Não fala para mim que é difícil. Não fala para uma pessoa que passou fome na vida, como eu passei, que eu procurava 5 centavos para comprar um pão, tá, gente? Não fala para mim que isso é difícil. Uma pessoa que abandonou os estudos e com quase 40 anos de idade voltou. E eu tenho uma parede aqui lotada de certificados. Por quê? Porque eu decidi mudar minha vida, como o Leandro pegou e ó, começou a mudar. Como a Aline decidiu, peraí, eu vou olhar para mim. O que eu preciso mudar dentro de mim para transformar a minha vida dentro da minha empresa, dentro da minha casa? O que eu preciso mudar dentro de mim para me tornar melhor? A Aline não chegou falando para mim que ela queria tornar o Leandro melhor, que ela queria tornar o chefe dela melhor. Ela chegou falando para mim, eu quero me transformar numa pessoa melhor. Eu quero entender onde estão os meus erros. Eu quero entender o que eu posso melhorar. Eu quero entender quando eu preciso me calar. Eu quero entender o que eu preciso falar para mim dar uma gestão melhorada dentro da qualidade na empresa. Certo, gente? Dia 1º, nós vamos fazer uma explanação melhor sobre a indústria 4.0. Eu vou falar para vocês o que é uma imersão, falando do perdão coletivo e da prosperidade coletiva dentro da empresa. Então, se você conhece algum empresário que está passando por alguma situação de dificuldade dentro da empresa, na gestão emocional entre os funcionários, pede para ele assistir a nossa live dia 1º, pede para ele entrar em contato. E quem não me segue no Instagram é a @TâniaHiller, e tem o arroba, como é que é teu arroba, Leandro, da hipnoterapia, que eu esqueci? É @hipnoterapeuta.leandrobresolin, tudo junto. Isso aí. E a Aline é a @Aline... É a Maciel Bresolin.
Isso, a Maciel Bresolim. Certo, gente? Então, minha gratidão para vocês. Um beijo. Dia 1º eu vou aguardar vocês. Espalhem essa live, ela vai ficar salva daqui 10 minutinhos, vai estar aí. Manda para todo mundo. Manda para todo mundo, porque a gestão emocional está dentro das empresas, sim. Lembra como a Lucélia falou? Em todo CNPJ existe CPF. Certo, gente? Um beijo para todos. Gente, se inscreve lá no meu canal. Tenha um excelente final de semana abençoado. Que Deus abençoe vocês. Obrigada, Aline, por estar aqui. Obrigada, Leandro, por mais uma vez compartilhar tanta sabedoria conosco. E se vocês precisarem, nós estaremos à disposição. Um beijo para todos e nós vamos estar, o trio aqui vai estar dia 1º novamente falando 4.0 e falando para você sobre como fazer uma imersão dentro da empresa usando a imersão coletiva do perdão e da prosperidade dentro da empresa. Beijo para alguma todos. explicação, alguma coisa, a gente está à disposição. Isso Gratidão aí. a todos. Um beijo para todos. Leandro, obrigada. Aline, obrigada. Um beijo para vocês. Gratidão. Uma excelente noite. Adeus. Até. Boa Boa noite. noite. Tchau. Boa noite.